É sempre um prazer estar retornando aqui, né? Deus abençoe a vida do pastor Raimundo, junto com a pastora Jaciara. Eles são meus pastores, né, irmão? Não que não seja de vocês, né? Mas amo esse casal de graça. Tenho um grande respeito e admiração pela vida de vocês. Deus abençoe a todos os obreiros, toda a igreja. A minha saudação se estende a todos, né? Já foi apresentado, nossa irmã Luísa, minha noiva, está aqui nessa noite. E quando ela está comigo, parece que eu prego mais. Eu não sei o que é isso. Eu acho que quando casar vai ser mais punk ainda, né? Eu peço aos irmãos que ore pelas nossas vidas. Em dezembro estaremos casando. Glória. E eu creio que já deu tudo certo. Amém? João capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Queridos, desfrutar da amizade de Jesus nos períodos bíblicos não era algo tão simples e tão fácil. Eu falo isso com toda a convicção e sem sombras de dúvidas, porque a Bíblia nos retrata que em uma certa feita Jesus estava pregando no deserto para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu queria fazer uma conta rápida só para você ter ideia da quantidade de pessoas que Jesus pregava. O texto diz que estava no deserto. Estava onde? Deserto. Terra árida, lugar seco, sol acima de 40 graus de dia, temperatura abaixo de 0 à noite, lugar sem conforto, sem acomodações, enfim, um lugar difícil de acesso. Jesus pregava nesse lugar para 5.000 homens, 5.000 varões, 5.000 machos, fora mulheres e crianças. Digamos que para cada homem desse, a gente dê para ele pelo menos uma mulher. Se são 5.000 homens, e eu dou para cada homem uma mulher, dá quantas mulheres? 5.000. Então você vai somar 5.000 homens mais 5.000 mulheres, dá quanto? 10.000. Agora digamos, pastor Raimundo, que a gente dê para cada casal desse pelo menos 2 filhos, porque você sabe que crente não faz filho.
Crente não tem filho. O que é que crente tem, Breno? Departamento infantil. Irmão, tribo. Porque quando o crente começa a chamar, ô Benjamin, ô João, ô Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, e vai chamando a Bíblia toda. Irmão. Então, crente normalmente não tem 1, 2, é raro. Normalmente é 5. Pastor Raimundo? É só 3? Está na média. Escuta aqui. Mas digamos que a gente dê para cada casal pelo menos 2 filhos. Se cada casal 2 filhos, eu estou dobrando a multidão. Então lá vai 10 mil, 20. Isso aqui eu estou falando de deserto. Terra árida, lugar seco, sem acomodações. Agora imagina quando Jesus saía do deserto, pastor Raimundo, e ia pregar. Ô irmão. A gente sabe que na cidade a população é maior. Que não quer ver um pregador que alguém vai para o culto cego e volta enxergando. Alguém que vai para o culto volta ouvindo. Todo mundo quer ouvir. Alguém que a samaritana disse assim, eu não tenho marido. Aí ele disse assim, disseste bem, já teve 5. Aí a samaritana, como é que esse cara sabe da minha vida? Pregador que quando prega, a palavra vai limpando tudo por dentro. E todo quebrado no culto está voltando para casa. Você tem noção disso? Ele pregava para muita gente. Muita gente. Só que aí é isso o detalhe. Quando era para ter os seus discípulos, digamos que de 20 mil pessoas, Jesus separou 12 para andar com ele. Quando ter uma experiência mais extraordinária, e trazia 3 com ele. E quando Jesus estava muito aflito, Jesus deixava de lado e ficava só com 1. Isso aqui para você que alguém que é Deus, fazia milagres, alguém que tinha autoridade não compartilhava a sua amizade com todo mundo. Jesus conseguia filtrar o seu ministério. É só você ler quando Jesus chega na casa de Jairo. O texto diz que a primeira coisa que ele faz é fora. Só fica porque coisa que para ver você operar, para ver você poder e dizer eu não estou bem. Quando ele quer coisas extraordinárias, todo mundo, mas no dia que ele está se sentindo fraco, só chama 3. Então você vai entender que às vezes é necessário a gente filtrar a nossa vida. Às vezes nós precisamos colocar um bloco de pessoas de ter contato com o nosso lado pessoal. Isso aqui eu aprendo com Jesus. Só que escute isso aqui. Jesus, ele partilhava de amizades extraministeriais. Esse é o caso de Lázaro, Marta e Maria. Só que o que me chama a atenção aqui é o capítulo de número 10. Porque o capítulo de número 10 vai dizer que Jesus estava participando da festa da dedicação, ou festa das luzes. Pastor Raimundo, enquanto participava dessa festa, alguns judeus chegaram para ele e disseram assim: ô mestre, certamente se você realmente
é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse assim: eu não vou falar nada para vocês, porque vocês têm visto o feito. Escuta isso. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: pelos frutos se conhece a árvore. Jesus olha para eles e diz: eu não vou falar nada. Você vai analisar e vai dizer se é ou não. Quando Jesus disse isso, os eram pedras para apedrejar Jesus. Quando eles fazem isso, o texto de Jesus olha para ele com o maior sarcasmo e diz assim: por qual dos meus milagres vocês querem me apedrejar? Hã? Escute. Causar uma contenda e retira do meio deles. Eu disse para você que Jesus estava na Judeia. Repete comigo: Judeia. A aldeia, ela fica na Judeia, pastor. Jesus sai da Judeia e, segundo a Bíblia, Jesus vai para Pérea. Chega na Pérea, o texto diz, no capítulo 11, que vai acontecer um alvoroço na aldeia de Betânia. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem está aqui, diga aleluia. Aleluia. Olha aqui para mim. Vai um alvoroço na aldeia de Betânia. Por que esse alvoroço? Porque um certo amigo de Jesus, o Lázaro, adoeceu. Escuta isso aqui, pastor. Eu gosto de pregar lendo, porque assim fica mais bonito. Versículo 5 do capítulo 11. Olha o que o texto diz. Ora, Jesus, Marta, a sua irmã Maria, Lázaro. Escuta isso aqui. Não era qualquer amizade. Isso aqui tinha sentimento de amor. Certo? Lá aconteceu. Quando adoece, o texto diz que as irmãs Marta e Maria vão mensageiro para esse mensageiro e a Jesus que Lázaro estava doente. Repete comigo: mensageiro vai para Pérea a Jesus que Lázaro. Só que detalhe, pastor Raimundo, o caminho de Betânia até a Pérea é um caminho de um dia. Geograficamente falando, é um caminho de um dia. Então, o mensageiro saiu de Betânia no domingo, na Pérea na o quê? Segunda. Na segunda, na Pérea, ele vai dizer para Jesus: mestre, Maria mandou te avisar que a quem você ama e ela te... Aí Jesus disse assim: calma, só entrega uma mensagem para ela e diz que eu vou depois. Aí o mensageiro disse: fala. Jesus disse assim: ó, avisa para ela que não é morte, mas é de Deus. Escute. Ele vai receber de Jesus. Quando a mensagem de Jesus, ele vai receber a mensagem e vai sair da Pérea, voltar para Betânia. Só que eu disse inicialmente que o caminho de Betânia até a Pérea é o caminho de dia. De Pérea, no domingo ele só chegou um dia. Então se ele sai da Pérea e volta para Betânia, chega lá na terça. Vamos lá. Então, pastora, olha que detalhe. Eu gosto de pregar nos detalhes. Só que quando Jesus fica sabendo da enfermidade, ele
mais 2 dias no mesmo lugar. Então Jesus vai ficar na terça e 3 dias. Aí o texto diz que Jesus vai chegar na Betânia no 4º dia. Vamos lá? Então Jesus ele chega na quinta. Vamos lá. Me faz entender é o seguinte, pastor. Quando o mensageiro sai de Betânia e Lázaro, já morreu. Por quê? Eu disse para você que o caminho de Betânia até a Pérea é o caminho de vamos lá, um dia. Jesus fica mais 2 dias no mesmo lugar. Jesus ficou o dia que recebeu a mensagem, 2. Ficou mais de morto. Pastor, só que o que me marcou nesse texto foi o seguinte. Lázaro morre. Só voltar com a mensagem. E voltar com a mensagem, parece que e ele dizendo assim: cadê Jesus? E o mensageiro dizendo: calma, ele vem, mas agora, perguntando: Lázaro? E ele dizendo: Lázaro morreu. Para o mensageiro: mas o que é? Que mensagem foi, Breno? A Marta. Mas escuta isso aqui. Se Jesus olha para você e afirma que é para a morte, o que é que você vai pensar? Que quem está doente vai? Não precisa para entender isso. Jesus manda avisar que não é para a morte, mas mesmo assim o camarada morre. E não quer calar que é a seguinte: ô Marta, deixa eu te fazer uma pergunta.
para mim? O problema é quando Deus te promete uma coisa, librar processos, dizer, vou te exaltar, levantar, vou te dar, mas como coisa para mim. Escute. Só que é difícil ouvir a mensagem dele. Porque a pior coisa que existe é estarmos em mensagem de vida enquanto o tempo é de morte. É desesperançoso. Só que Jesus, ele é o Deus da surpresa. Você já viu uma mãe que chora no sepultamento do seu filho? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que teria a coragem de chegar para ela e dizer assim: não chores? Só ele. Porque se eu chego para ela e digo não chores, eu estou tentando causar nela algo ruim. Porque ela precisa botar tudo para fora, pastor. Por que, pregador, você está dizendo isso? Porque se eu digo não chores, eu não posso resolver. Mas quando Jesus diz não chores, Ele está dizendo não chores porque eu estou aqui. Não chores porque eu posso fazer. Não porque eu sou Deus. Não porque eu sou a ressurreição e a vida. Não sou o princípio e fim. Ergue do monturo nesse. Eita! Jesus manda mensagem de vida quando mais a coisa está pegando. Quando parece que não tem jeito. Só que detalhe, pastor. Quando eu li na Bíblia Jesus demorando 2 dias para chegar em Betânia, eu disse assim: por que é que Jesus não vai na hora que Marta e Maria precisam? Pastora, o texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Se acontecesse agora um problema ou um acidente com alguém que a senhora ama, e acontece que só a senhora tem a cura ou o remédio que a pessoa precisa, a senhora esperaria 2, 3 dias para ir ou iria imediatamente? É lógica. Só que Jesus fica mais 2 dias no mesmo lugar. E eu disse: que amor é esse? Do Jesus que conhece o meu problema e não vem correndo me curar. Do Jesus que conhece a minha causa e não vem na hora que eu quero. Só que aí você vai notar uma coisa no texto, pastor Raimundo. O texto diz que quando Jesus chega em Betânia, quem aparece para recepcionar Jesus é Marta. E ela vai dizer assim: ó, mestre,
se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria. Opa! Qual é a expectativa dela? Quando Lázaro adoece, Jesus chegasse durante a sua doença, tocasse nele e Lázaro fosse curado. Só que entenda isso, pastor. O que Jesus queria fazer não era curar Lázaro. Porque se Jesus quisesse curar, só vai pegar isso aqui quem está ligado. Chegado no tempo de Marta e Maria. Mas as coisas no tempo dele. O desejo de Jesus não era curar Lázaro. Qual era o desejo de Jesus, Breno? Ressuscitar aquilo que está morto. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém pega. Você vai pesar na balança. O que é maior, uma cura ou uma ressurreição? Eu vou repetir para ver se tem alguém aqui. Uma cura, ressurreição. O que mais pequeno, o que se eu vou te curo, mas porque ele não você quis. O problema é muito errado. O que, pregador? A gente acha que Deus é nosso pai. Em qual sentido, Breno? Ele é, de fato. Mas aquele pai babão, aquele pai que mima o filho, tudo que o filho pede, ele dá. Escuta uma coisa. Deus tem uma bênção preparada para você. Eu costumo dizer que Deus não vai preparar uma bênção. Por que não, pregador? Em quantos dias Deus fez a terra? Quantos? 7 não. No 7º ele deixa. Opa! Vamos ler a Bíblia. Ele criou a terra em 6 dias. Pastor, você lembra quando Jesus disse que naquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes? As ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E ele vai dizer para os que estão à direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que lhe está preparado desde a fundação fundação do século. Então vamos lá. Se Deus criou a terra em 6 dias, se o reino que a igreja vai ele fez antes da fundação do século, você acha que Deus ainda vai fazer alguma coisa para você? Aí eu te faço a pergunta, pregador, por que é que eu não recebi ainda? Aí é que tá.
Porque se Deus já preparou para você e você não recebeu, é porque Deus não está preparando a bênção. Deus está preparando você. Olha para alguém que está no e vai chegar na hora certa. Faz na hora que você quer. Ele Ó, escuta aqui. Só que a doideira do texto é quando Jesus chega. Porque o texto diz que Jesus vê Marta e Maria chorando e chora. Isso aqui mostra que todas as vezes que nós passamos por luta, Ele também passa as lutas junto conosco. Escuta isso aqui. Só que o detalhe maravilhoso desse texto, eu estou correndo para o fim, é que Jesus chega uma hora que Ele percebe que está um luto, está uma tristeza. E Ele vai dizer assim, ó: alguém me leva até o túmulo. Onde foi que colocaram o defunto? Me leva. Quando Jesus chega perto do túmulo, o texto diz que Ele olha para o lado assim, olha para o outro e diz, ó: quem foi que colocou a pedra? Tira a pedra. Porque entenda uma coisa, quem Deus vai colocar para tirar a pedra são os mesmos que colocaram. Não, vou repetir isso aqui para ver se alguém pega. O mesmo que matou, que selou a morte, que disse, que inventou a fofoca, que inventou a calúnia, Jesus está dizendo, vou trazer de volta para o que caluniou. Quem macumba, quem bateu o atabaque vai ter que desmacumbar.